Caroline. Eu não conhecia ela. Oi, Michele, boa tarde. Eu não conhecia ela, fiquei conhecendo por conta de toda a polêmica envolvendo a cirurgia bariátrica que ela fez e o pós-operatório, né, que ela compartilhou nas redes sociais, porque ela foi com menos de uma semana operada, comer sopa do Outback, né? Acho que todos vocês já ouviram falar, mesmo quem não fez cirurgia bariátrica, de como é a cirurgia, né? Que é uma cirurgia bem pesada, é bem invasiva, né? Porque, enfim, eles ou cortam, grampeiam seu estômago, e aí e também mexem no intestino, né? Diminuem o intestino em alguns casos. E aí, então, é mexer com órgãos internos, então você tem que cicatrizar esses órgãos. Então, assim, as primeiras semanas, o primeiro mês pós-cirurgia bariátrica, todo mundo fala que é muito difícil, né? Todo mundo fala que por isso que é preciso ter um acompanhamento muito sério para fazer cirurgia bariátrica, porque não é uma cirurgia simples, né? Porque vai mexer mesmo com algo, com seus, com órgãos internos seus, né? Então você não vai poder ter a mesma vida de antes, você não vai ser a mesma pessoa de antes, né? Você não vai poder fazer as mesmas coisas de antes. Então a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia séria, realmente séria, assim. É, E a Caroline fez a cirurgia bariátrica. Eu não conheço ela, eu não conhecia ela antes dessa polêmica, assim. É, mas ela, com uma semana, fez a. Menos de uma semana, ela estava no Outback, né? Comendo. E aí ela faz vídeo. E aí, né, ela faz o vídeo mostrando: tô operada, sei lá, 6 dias de operada, mas. E só podendo comer coisa líquida, mas eu não tô fraca não e tal. Aí ela mostra ela no Outback, aí ela mostra a sopa que ela pediu no Outback, e aí a galera tava falando: meu Deus do céu, você é maluca, como assim? Essa sopa é super gordurosa, não é uma dieta, não é algo que está dentro da dieta de alguém que acabou de fazer bariátrica, né? Então, você não poderia estar comendo isso, é muito sério, seu estômago não nem cicatrizou e tal. E as pessoas comentavam isso no vídeo dela, e ela rebatia dizendo que o médico dela autorizou, que as pessoas ficam falando que fulano fez errado, ciclano fez errado e morreu, ou ficou mal, não sei o quê. Ela falava que essas pessoas que têm esse pensamento antigo sobre bariátrica, o meu médico é diferente, ou se as outras pessoas se deram mal, o problema é delas, não é meu. Ela bem assim, no afronte, né? E aí o povo fica mais pistola ainda, vocês conhecem a internet, né? E aí ela ficou falando que o médico dela liberou e tal, pipipopopó, e marcou o médico dela ainda. Eu não sei se ela marcou. É complicado ver muitas pessoas jovens optando por cirurgias ou procedimentos invasivos. Sim, Guilherme. Eu não sei como é no caso da Caroline, dá para ver que ela é jovem, né? Mas ela ou era, ainda, né? Porque ela não emagreceu, uma menina obesa, assim. Então, eu não sei como foi a indicação dela para bariátrica, né? Mas, enfim. E aí ela estava dizendo que sim, ela foi autorizada, né? Que ela não fez nada que ela não tinha sido autorizada. Aí o povo foi atrás do médico dela para falar: uai, fulano, se autorizou? Como assim?
E aí uma coisa que eu descobri também é que tem a comunidade da bariátrica, né? A comunidade das pessoas que fizeram bariátrica. Oi, Eduardo, boa tarde, meu amor. Boa tarde. Existe a comunidade da galera que fez bariátrica, assim, e tal. E aí, enfim, que trocam informações, né? Mesmo depois de terem feito a bariátrica, sei lá, muito tempo atrás, continuam trocando informações e tal, nananã. Que eu acho legal, né? É importante ter essa rede de apoio de quem passou pelo mesmo que você. E aí todo mundo dessa comunidade, né? Mesmo assim, com variações de localidade, de médico que fez a cirurgia, nananã, todo mundo dividia a mesma opinião. Não tem como ela ter sido liberada e esse médico dela tá certo. Não tem como. Se o médico dela liberou, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí foram atrás do médico. E aí o médico começou a curtir todos os comentários dizendo, gente, ele não liberou, ela fez errado e ela tá falando que ele liberou, mas ele não liberou e tal. E ele curtindo, o pessoal, gente do céu. E aí o pessoal falando, ó, oh, cuidado, porque ela tá colocando seu nome e aí vai ficar ruim, ela vai, tipo, queimar o seu filme como médico e tal, nananã, aquela coisa. Ficaram tanto em cima nas redes sociais do cara que ele veio a público, fez um vídeo. Ele já produz alguns conteúdos, né, mas ele veio a público falar justamente desse caso. E aí, o que ele falou foi: eu liberei a Caroline, que ela poderia sair assim de casa, mas eu não liberei que ela comesse fora de casa, muito menos sopa do Outback. Ela cometeu um erro, mas eu não vou crucificar ela por conta desse erro e tal. Ela tá indo bem, ela perdeu já 7 quilos e tal, enfim. E aí ele veio a público de uma maneira muito elegante e cordial dizer que ele não tinha liberado ela, não. Que o fato dela ter dito que ele liberou foi um erro da parte dela, assim. Ele não liberou ela para ir comer sopa no Outback. Aí todo mundo fez, mas a galera não ficou satisfeita, né? Só com isso, assim. E aí aquilo. Foram para cima, continuaram indo para cima da Caroline, assim. E aí eu fui ver mais coisas sobre ela, porque eu fiquei curiosa. E dentro do TikTok, dentro da bolhazinha do TikTok, ela já é conhecidinha por falar mal dos outros, assim. A Caroline, né? Por falar, nossa, mas fulana não sei o que, mas fulana devia fazer não sei o que lá, sabe? Por conhecida realmente por ficar falando mal dos outros, assim, de forma até gratuita, sabe? Boa tarde, consegui chegar ao vivo hoje. Oi, Fer, boa tarde, que bom que você tá aqui. Vamos fofocar, mulher. É... Enfim, e aí eu fui ver alguns vídeos dela, da Caroline. Oi, Tatiana, boa tarde. E o que eu vi de verdade foi uma menina, uma garota jovem, muito insegura. Sabe essas pessoas que são tão inseguras que elas resolvem criar uma máscara de que elas são fodas, e aí elas começam a apontar muito para os outros, para as pessoas não verem elas, não olharem para elas. Então, ao invés das pessoas olharem para a Caroline, para as seguranças dela, as pessoas vão olhar para quem ela está falando, né? Para quem ela está apontando, assim. É uma necessidade de atenção, mas ao mesmo tempo uma insegurança muito grande, assim. De verdade, não é nem querendo passar pano, não, porque, enfim, eu nem conheço ela muito, mas pelos vídeos, assim, e pelas repercussões de coisas com o nome dela no, no, no TikTok, foi isso que eu reparei muito, assim, sabe?
E ela nem é boa em criar essa máscara de fodona, porque ela fica só parecendo muito boba, sabe? Muito meio patético quando a pessoa pega para falar mal dos outros a troco de nada e nem tem argumento para isso, né? Ela é meio assim. E aí, quando veio esse negócio da bariátrica, e ela começou a responder todo mundo com arrogância de se aconteceu coisas com fulano e com Beltrano não é problema meu, o meu médico me liberou sim, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, todo esse tipo de coisa. Aí ela abriu a porta pro povo macetar mesmo, assim, sabe? E aí todo mundo assim, né? Muita gente desse mundinho da bariátrica resolveu fazer vídeo e tal. Vi gente até bastante solidária a ela, assim, mas a maioria, gente, era para descascar ela mesmo, sabe? E não é porque essa galera tá, tipo, nossa, muito preocupada com ela, com a dieta dela. É porque ela deu brecha pra galera cair matando, sabe? E ela tenta fazer essa personagem arrogante, aí é que o povo vai sem dó mesmo. Sem dó mesmo, sabe? E aí depois eu tava vendo um vídeo dela dizendo que ela tava mal com tudo isso, com toda a repercussão dela ter ido no Outback com menos de uma semana de operada, que o médico dela já tinha explicado para ela que ela tinha feito errado, que ela já tinha pedido desculpa, o que mais as pessoas queriam. E aí eu fui olhar, assim, talvez ela possa ter pedido desculpa no Instagram, mas no TikTok ela não pediu desculpa, muito pelo contrário. As últimas interações que tinham dela nesse sentido era ela afirmando que estava tudo certo, que o médico dela autorizou, e depois ela postou um vídeo do próprio médico falando que não tinha autorizado. Mas ela vir a público dizer, gente, eu errei, desculpa, eu respondi todo mundo mal, eu estava nervosa. Não teve, assim, sabe? E eu fiquei olhando várias coisas desse caso dela e fiquei pensando muito sobre essa dinâmica das redes na internet, especialmente com meninas, mulheres negras e gordas, assim, sabe? Porque, gente, na internet pouquíssimas pessoas estão ligando pra gente de verdade. A maioria não tá ligando. A maioria não se importa com a gente. Então não adianta você aparecer na internet chorando e tal. Mas às vezes tem gente que consegue ajuda. Sim, mas quem consegue ajuda normalmente, primeiro é uma galera branca, né? Para pessoas negras é bem mais difícil, né? E segundo, na internet, tratar mal pessoas gordas, assim, gordofobia mesmo, para desumanizar a pessoa, gente, é totalmente normalizado. As pessoas expõem o ódio delas de pessoas gordas com a maior naturalidade, assim, como se não fosse nada, se divertindo, rindo, assim, dane-se, entendeu? Então, assim, a gente tem uma menina negra, gorda, que tenta fazer a linha eu não me importo e eu vou falar mesmo, e fazer a linha arrogante, né? E aí ela é um prato cheíssimo para a galera descer a lenha. Ela é um prato cheíssimo, sabe? Então, assim, vi muita gente comentando sobre essa essa questão da dieta dela equivocada, né? E vi gente falando assim, nossa, ela está influenciando as pessoas que fizeram bariátrica a fazer o mesmo que ela. O povo força muito a barra, né? Porque, desculpa, se você fez bariátrica e você não está seguindo a dieta que o seu médico te passou, e sim olhando o que Caroline ou fulano ou ciclano
estão comendo ou estão fazendo na internet para você fazer igual, você nem devia ter feito a bariátrica. Você não está batendo bem da cabeça. Então, assim, o povo, eu achei muita forçação de barra, coisa de, ai, ela está influenciando pessoas a fazerem errado e pode até morrer. Não, calma. Não precisa viajar esse tanto, não. O que eu sinto, assim, é que ela tá apostando num personagem na internet que funciona para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas podem fazer a linha arrogante, falo mesmo e falo mal de todo mundo. E se me responder, eu respondo atravessado, porque eu sou assim, e mando se lascar todo mundo e não sei o quê, e se dá bem na internet. Pouquíssimas pessoas. E assim, não conheço nenhuma que seja negra e que faça essa linha. Se vocês conhecem, me digam, inclusive. Não conheço, sabe? Não conheço nenhuma mulher negra que possa na internet fazer essa linha arrogante, soberba e se dar bem. Então, eu acho que ela tá indo por um caminho que vai fazer ela sofrer muito, sabe? E ela se expõe muito na internet. Muito. De postar tudo que ela come. Ela era uma que fazia. Sabe esses conteúdos no TikTok? Eu não sei se vocês já viram isso. E eu fiquei muito assustada quando eu descobri que isso era um nicho de conteúdo. E é, viu, gente? Que é uma galera, a maioria gorda, que faz vídeo comendo, mas comendo muito, sabe? Tipo assim, comendo muita coisa gordurosa no dia, comendo ou comendo uma coisa, tipo assim, um prato, uma travessa que seria para várias pessoas, aí aquela pessoa gorda grava ela filmando, comendo tudo sozinha. Tem muitos conteúdos disso na no TikTok, principalmente. E, gente, se você for ver, tem muito view, tem muita visualização, tem muito engajamento. Mas a galera assiste para odiar aquelas pessoas. Os comentários são assim, o que eu tô falando para vocês, as pessoas não têm o menor pudor de serem completamente gordofóbicas na internet, de expressar ódio por pessoas gordas, mesmo assim, sabe? E esses conteúdos são muitas vezes permeados por esse ódio, por esses comentários de ódio, por essas piadas de ódio ao corpo da pessoa gorda, sabe? Como se a pessoa gorda é isso, ela é gorda, então ela merece piada, sabe? Eu fico muito chocada com essa postura das pessoas, mas isso é muito comum na internet. E a Caroline estava dentro desse nicho, né? Ela estava dentro desse nicho e aí agora ela resolveu fazer a bariátrica e ela tem essa postura assim de tentar ser. Eu acho que, gente, para mim ela nem consegue ser arrogante, juro, porque eu vejo tanta insegurança nessa menina, tanta. O feedback costuma ser violento para influenciador afrontoso. Os comentários são bem cruéis. Tem que ter muito psicológico. Sim, Guilherme. Sim. E eu não sei quem tem esse psicológico, sinceramente. Porque, assim, as pessoas, normalmente, elas já não estão nem aí para quem cria conteúdo. Assim, elas já não estão nem aí, normalmente. Para todo mundo que cria conteúdo, elas acham que dane-se que você é uma pessoa e que você vai ler o que eu estou comentando. Você não está criando conteúdo, você não está postando na internet, então eu vou falar o que eu penso e dane-se. As pessoas têm muito essa postura. Então a galera não está nem aí, assim, sabe? Se
sei lá, pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Você vai nos posts da Virgínia, você vai ver um monte de baboseira que você fala, meu Deus do céu, sabe? O que as pessoas estão falando aqui? Você vai nos posts da Boca Rosa e você vai ver, gente, o que é isso, sabe? Então é para qualquer pessoa na internet. Se você resolve fazer a linha afrontosa, a linha arrogante, não sei o quê, aí é que o povo se sente mais confortável mesmo para descer a lenha, assim. E aí a galera sente que se sentem quase os vingadores, sabe? Vamos nos juntar todo mundo para ir em cima dessa pessoa, porque ela teve a audácia de responder. Porque é isso, o criador, né? Ele tem que ficar pianinho também. Não pode responder à altura, não. Na cabeça das pessoas, né? Então, assim, realmente tem que ter muito psicológico, assim. Aí, quando a gente está falando de uma pessoa negra, quando a gente está falando de uma moça gorda, aí, filho, aí só piora. Mukbang dá para ver a diferença de tratamento de uma pessoa gorda e uma pessoa magra fazendo isso. O que é mukbang? Não sei. Oi, Kitty, boa tarde. A gordofobia é um dos preconceitos mais normalizados na sociedade. Sim, a maioria das pessoas acham normal tratar pessoas gordas como pior do que lixo. Sim, Matheus. E é muito doido isso, porque as pessoas têm na mente delas esse estereótipo da pessoa gorda que ela é preguiçosa, né? Da pessoa gorda que, você tá gordo porque você quer, era só você não querer ser gordo porque você não era. Então eu posso sim te zoar, né? Se bobear até aquela coisa, se bobear, eu tô até te fazendo um favor para você emagrecer, sabe? Então é a total desumanização da pessoa gorda, do corpo gordo, é muito real, gente, é muito real. E as pessoas fazem isso com muita tranquilidade. A diferença de tratamento é real. O discurso hoje em dia está mais articulado, mas na prática são muito gordofóbicos. Guilherme, eu tô para te dizer que quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de racismo, tem alguns discursos que são mais sofisticados. Mas quando a gente fala de gordofobia, filho, nem isso. Não se preocuparam nem em sofisticar o discurso. Nem isso. Então, assim, cara, eu olhei pra Caroline e eu fiquei com. Ai, mano, eu fiquei com pena, eu fiquei com aperto no peito, assim, sabe? Eu espero que ela parece gostar de produzir conteúdo. Eu acho que tem uma coisa que é de uma geração mais nova que já cresceu com redes sociais, né? Que não se lembra de um mundo sem redes sociais, que é querer muito aparecer a todo custo, mas, gente, esse custo é muito alto. De verdade, é muito alto. A ideia de que eu vou ser vista a todo custo, ela não é saudável. Não é, sabe? E eu sinto que a Caroline passa muito por isso, assim, de as páginas de fofoca falarem dela, porque ela tá sempre inventando uma confusão, e aí não tem nem como falar que é os outros, porque muitas vezes é ela falando de alguém a troco de nada, sabe? É... E aí é claro que essas páginas vão pegar isso e vão falar a respeito, e os comentários vão inflamar e tudo mais. E aí, quando eu vou ver esses vídeos dela falando mal de alguém, falando alguma coisa, eu só vejo uma moça muito insegura, querendo muito ser vista, ser notada, ser gostada, mas
que não sabe fazer isso direito, sabe? Então, assim, eu espero que ela esteja se cuidando mentalmente mesmo, terapia, sabe? É, é muito necessário, ainda mais que ela passou por uma cirurgia tão invasiva que vai mudar tanto a vida dela quanto a bariátrica, assim. Para ela, com 6 dias de operada, ter ido parar no Outback, eu fiquei me perguntando um pouco como tá a cabeça dessa pessoa, sabe? E eu acho que é parar para pensar sobre esse lugar da internet, assim. Eu quero estar na internet, eu quero produzir, quero. Como eu quero produzir? Eu quero ser vista, quero. Como eu quero ser vista? Porque o como eu acho que é o mais importante. Porque é o que eu falei mesmo, assim, às vezes cobra muito caro. E, gente, conosco, mulheres negras, é sempre desproporcional. Tudo, tudo, tudo pro mal. Ninguém nos ama desproporcionalmente, ninguém não. É sempre pro mal. É sempre desproporcional se você comete um erro, porque você falou alguma coisa, meu Deus, parece que você matou alguém, sabe? É sempre desproporcional pro nosso lado, assim. Então, a gente não pode ter esse conceito dentro da gente, pro nosso próprio bem, de que a gente quer ser vista de qualquer jeito, a qualquer custo. Não dá para ser inconsequente dessa maneira, para todo mundo ver quando você é uma pessoa negra. Então, assim, ela parece gostar de produzir conteúdo para a internet. Acho que ela deveria continuar, mas acho que ela deveria se perguntar como e, principalmente, cuidar da própria cabeça, sabe? Cuidar da própria cabeça, assim. É importante demais. A pessoa um pouquinho acima do peso já é tratada com desprezo. Imagina pessoas mais gordas, ainda são vistas como relaxadas, feias, preguiçosas, etc. Isso no dia a dia, não só na internet. Sim, Matheus. Sim, isso na vida real mesmo. E aí na internet, essas mesmas pessoas gordofóbicas colocam essas garrinhas de fora, né? Aí vão lá comentar as piores coisas, mais tenebrosas, assim. É chocante, de verdade. Oiê, canal do Guinho, boa tarde. Elink, boa tarde. Os vídeos dela falando que come muito porque passou muita vontade na infância, ela não parece estar pronta para fazer cirurgia, faltou acompanhamento psicológico. Pois é, Michele, eu fiquei pensando um pouco nisso também, assim. É, como ela estava. E aí, uma coisa que me chamou a atenção quando ela falou sobre essa questão dela comer, né? Porque ela estava contando num desses vídeos como ela ficou mal porque a nutricionista dela abandonou o atendimento, né? Ela foi marcar um atendimento com a nutricionista falou, ó, eu não vou continuar trabalhando com você. E a nutricionista disse que não continuou porque a segunda nutricionista, a Caroline não seguia a dieta e continuava postando, comendo coisas completamente fora da dieta, as coisas inadequadas, e marcava ainda a nutricionista e dizia que a nutricionista liberou, aí o povo ia em cima da nutricionista, um pouco como aconteceu com o médico da bariátrica agora, né? E aí a nutricionista não quis ficar nessa situação e pediu para sair.
E aí a Caroline falou uma coisa que ficou na minha cabeça e corroborou muito o que eu já tinha sentido de ver ela. Ela falou assim: quando a minha nutricionista disse que não queria mais continuar comigo, isso antes dela fazer a bariátrica, né? Ela estava tentando emagrecer sem bariátrica. Antes dela falar que não. Depois que a nutricionista falou que não queria mais seguir trabalhando com a Caroline, ela conta, né, que ela ficou muito mal, a Caroline, e que ela começou a fazer vídeos, vários vídeos, zoando da situação, e fazendo piada, e fazendo deboche e tal, mas que por dentro ela tava muito mal. Cara, e para mim esse é o modus operandi que ela adotou na internet, assim, o que é extremamente perigoso, né? Para mim, ela tá mal, não sei o que, ela vê alguma coisa, ela resolve fazer a linha debochada, ela resolve fazer, sabe, a linha afrontosa, assim. Quando na verdade ela só tá mal e insegura. Mas fazer isso na internet, gente, ninguém tá nem aí se você tá mal, se você tá insegura. Às vezes, sem fazer nada, as pessoas vêm te atacar. Imagina você querendo fazer a linha afrontosa, que as pessoas não vão fazer. E elas vão fazer se sentindo autorizadas a fazer. Essa é a questão. A internet, gente, adora chutar cachorro morto. Então você fala um A, aí todo mundo, você viu o que a fulana falou, não sei o que, nananana. Aí tem alguém que fala assim, gente, mas tá desproporcional. Aí o povo vem. É... Aí o povo vem. Mas você viu o que ela falou? Não sei o que, nananana. A pessoa falou um a galera fala de A a Z, volta pro A e vai pro Z de novo e fala, e fala, e fala. E tipo assim. E fica totalmente desproporcional, mas as pessoas ainda se apegam ao fato de um erro, de uma fala mal colocada, de um deboche que a pessoa fez, para ficar chutando cachorro morto, para se juntar para linchamento virtual mesmo, assim, sabe? Então, assim, não é uma boa tática. Não é uma boa tática você querer ser a debochada, querer mascarar as suas dores e as suas inseguranças na internet através de deboche, assim. Não é uma boa ideia. Aliás, não é uma boa ideia expor a sua dor na internet de nenhuma maneira, né? Inclusive.